O ar no vale de Yadrang em 15 de novembro de 1965 era denso com um cheiro de pólvora, suor e medo. Para os soldados da 1ª Divisão de Cavalaria entrincheirados na zona de desembarque X-Ray, o mundo havia se reduzido a um perímetro desesperado de terra vermelha e capim-elefante. O inimigo, o exército do povo do Vietnã, estava em toda parte engajando as forças americanas em combates tão próximos que a artilharia e o apoio aéreo se tornaram perigosamente imprecisos. As linhas americanas estavam prestes a romper. Em meio ao caos ensurdecedor de metralhadoras e morteiros, um código raramente usado ecoou pelos rádios. Abre aspas. Flecha quebrada. Fecha aspas. Era um grito de desespero, um sinal para todos os recursos aéreos na área de que uma unidade americana estava em perigo iminente de ser massacrada. A esperança chegou na forma de 2 caças F-100 Super Sabre rasgando o céu com a promessa de aniquilação para o inimigo. Mas as esperanças se transformaram em terror mais rápido do que se imaginou. Em vez de atingir as posições norte-vietnamitas, as bombas de napalm caíram curtas, aterrissando diretamente sobre as trincheiras americanas. O mundo explodiu em uma parede de fogo gelatinoso. Joseph Joe Galloway, que estava no chão com os soldados, viu a confusão se transformar em horror. Figuras enegrecidas e em chamas cambaleavam para fora do inferno, seus gritos se misturando ao rugido da batalha. O foco de Galloway se fixou em um soldado, o soldado de 1ª classe Jimmy Nakayama, que estava terrivelmente queimado e em agonia insuportável. Junto com um médico, Galloway correu para ajudar. Em um momento de horror visceral que o assombraria para sempre, ele tentou levantar o jovem soldado pelas pernas. A pele carbonizada pelo napalm simplesmente se soltou em suas mãos. Naquele instante, no meio do crisol do Vietnã, a história de Jimmy Nakayama foi selada em tragédia, um sacrifício que ecoaria muito além daquele vale em chamas. Você já reparou que o Almanac Militar é um dos poucos canais aqui no YouTube brasileiro que se dedicam a produzir conteúdo sobre a Guerra do Vietnã, independente dos lados? Reparou também que constantemente eu trago para vocês alguns itens que envolvem a história militar das operações especiais na Guerra do Vietnã? Se você curte esses materiais exclusivos, considere participar do clube de membros deste canal. Só assim eu vou poder continuar pesquisando e trabalhando para trazer mais conteúdos de qualidade como este para você. Nascido em 19 de novembro de 1943, em meio à Segunda Guerra Mundial, Jimmy Nakayama era herdeiro de um legado complexo e profundamente americano. Ele era filho de um veterano do famoso 40º-42º Regimento de Infantaria, a unidade totalmente nipo-americana que lutou com bravura incomparável nos campos de batalha da Europa. O 442 tornou-se então a unidade mais condecorada de seu tamanho na história militar dos Estados Unidos, lutando sob o lema Go for Broke, para provar a sua lealdade inabalável a um país que, ao mesmo tempo, mantinha suas famílias confinadas em campos de internamento. Essa dualidade, um profundo patriotismo diante de uma suspeita igualmente profunda, moldaria a vida de Jimmy. Crescendo nas pequenas cidades de Rexburg e Rigby, em Idaho, Jimmy era uma presença carismática em uma comunidade com pouquíssimas minorias. Um ex-colega de classe lembrava dele como uma criança extrovertida, que fazia amigos facilmente e que no primeiro dia de aula se apresentou com um humor desarmante. Abre aspas, meu nome é Jimmy Nakayama e eu gosto de comer. Fecha aspas. No entanto, a sombra do preconceito do pós-guerra ainda pairava. O mesmo colega de classe recordou um dia em que Jimmy ficou desolado, com a cabeça baixa na carteira, recusando-se a falar. Descobriu-se que alguém o havia chamado de japonês sujo. Em uma demonstração de solidariedade, os outros alunos se uniram em sua defesa, oferecendo amizade e apoio para reafirmar que ele era tão americano
quanto qualquer um deles. Este incidente foi um microcosmo de sua jornada, um lembrete constante do preconceito que sua família enfrentou, mas também uma prova de que o caráter individual poderia superá-lo. Para Jimmy, o serviço militar não era apenas uma opção, era a continuação de uma busca geracional por aceitação e honra, uma forma de provar, para além de qualquer dúvida, o seu direito de ser chamado de americano. Enquanto esse legado de dever se consolidava, Jimmy também construía uma vida pessoal cheia de promessas. Ele se casou com a sua esposa, Trudy Olson, no outono de 1965 e eles aguardavam ansiosamente o nascimento de seu primeiro filho. No dia 7 de novembro de 1965, enquanto Jimmy estava a meio mundo de distância nas selvas do Vietnã, a sua filha, Nikki, nasceu. A notícia trouxe uma alegria imensa, mas também estabeleceu um prazo cruel, marcando os dias que ele tinha que sobreviver e voltar para casa para conhecer a sua filha. A dedicação de Jimmy Nakayama ao serviço militar era inata e profundamente arraigada. O seu potencial de liderança foi rapidamente reconhecido quando ele se tornou, na escola de candidatos a oficiais da Guarda Nacional de Idaho, o posto de segundo tenente. Era uma conquista significativa, um caminho para uma carreira militar muito distinta. No entanto, o caminho que Jimmy escolheu foi muito diferente e revelou a verdadeira profundidade do seu caráter. Para servir na Guerra do Vietnã com um exército regular, foi-lhe exigido que ele abrisse mão de sua comissão de oficial e aceitasse uma redução de patente para soldado raso. Para a maioria, tal exigência seria um insulto ou um obstáculo intransponível, principalmente o financeiro, para um pai recém-possado. Mas para Jimmy foi um ato de honra. Ele voluntariamente rendeu a sua comissão, trocando as insígnias de um tenente pelo posto de um soldado alistado. Esta não foi apenas uma formalidade burocrática, foi um sacrifício profundo feito antes mesmo de ele pisar no campo de batalha. A motivação por trás dessa decisão extraordinária estava ligada diretamente ao seu legado familiar. Ele expressou o desejo de servir honrosamente como um homem alistado, assim como seu tio havia feito antes dele. Essa escolha ecoava o ethos do 442 de seu pai, onde a honra não era encontrada no posto, mas na experiência compartilhada e no sacrifício de um soldado comum. Ao renunciar à sua comissão, Jimmy estava vivendo literalmente o lema Go for Broke, só que de uma maneira profundamente pessoal. Ele estava sinalizando que seu serviço não era sobre o avanço na carreira, mas sobre cumprir um dever sagrado enraizado na honra familiar e uma compreensão cultural do patriotismo. No dia 19 de agosto de 1965, ele se alistou formalmente no Exército Regular, sendo designado para a Companhia C do 8º Batalhão de Engenharia da 1ª Divisão de Cavalaria, com a especialidade de Infantaria de Armas Leves. Ao chegar ao Vietnã, Jimmy Nakayama, junto de cerca de 5.000 outros nipo-americanos que serviram no conflito, enfrentaram um perigo que seus compatriotas não compartilhavam. Eles pareciam com o inimigo. Em um ambiente de selva densa, onde a visibilidade era mínima e os combates eram caóticos e muito próximos, essa semelhança era um risco tático constante e mortal. Um soldado americano com o dedo no gatilho, condicionado a reagir a um rosto asiático, poderia cometer um erro trágico em uma fração de segundo. Essa realidade perigosa foi reforçada por um preconceito latente dentro das próprias fileiras. Veteranos nipo-americanos relataram incidentes angustiantes, como a de um oficial superior em um campo de treinamento apontando para um deles e declarando ao pelotão, abre aspas, é assim que seu inimigo se parecerá, fecha aspas. Um fuzileiro naval Nisei foi agredido por um sargento em sua primeira noite no país, que presumiu que ele era vietnamita. O perigo era tão real que alguns soldados asiático-americanos foram proibidos de participar de patrulhas noturnas e considerava-se imprudente para o Nisei tomar banho sozinho no campo por medo de ser confundido com um guerrilheiro Vietcong por pilotos de helicópteros ou
por novas tropas. Além do perigo físico, havia um fardo psicológico profundo. Os soldados nipo-americanos eram encarregados de lutar contra o inimigo, que incluía mulheres, idosos e crianças, que muitas vezes se assemelhava às suas próprias mães, avós e irmãs em casa. Isso adicionava uma camada de complexidade e horror a uma tarefa que já era brutal. Apesar desses desafios extraordinários, eles serviram com distinção, continuando o legado de seus pais. A sua bravura foi exemplar, produzindo heróis como Terry Kawamura e Rodney Yano, ambos condecorados póstumamente com a Medalha de Honra por suas ações no Vietnã. Aliás, se você se interessou por estas histórias, deixe aqui nos comentários. Quem sabe o Almanac produza mais estes vídeos para vocês. Em novembro de 1965, o Vale de Ia Drang tornou-se o palco do primeiro grande confronto entre o exército dos Estados Unidos e o exército do povo do Vietnã. A batalha foi mais do que um simples combate. Foi um teste decisivo para a nova e revolucionária doutrina de mobilidade aérea da América. A estratégia dependia do uso massivo de helicópteros para inserir, abastecer e extrair batalhões inteiros em território hostil, apoiados por uma cortina de fogo de artilharia e ataques aéreos coordenados à distância. A primeira divisão de cavalaria, a unidade de Jimmy Nakayama, era a vanguarda dessa nova forma de guerra. O comando norte-vietnamita, no entanto, desenvolveu uma contra-tática brutalmente eficaz. Literalmente, agarrar-se ao cinto do inimigo. Ao engajar as tropas americanas em combates a curta distância, eles neutralizavam a maior vantagem da América, o seu poder de fogo superior. Isso transformava as batalhas em confrontos de infantaria selvagens e sangrentos, onde a tecnologia dava lugar à coragem e à crueldade. A presença de Jimmy Nakayama, um soldado de infantaria em um batalhão de engenharia, no centro dessa luta é explicada pela natureza de sua unidade. O 8º Batalhão de Engenharia era uma unidade de engenheiros de combate e sua história mostra que eles frequentemente lutavam como infantaria, apoiando diretamente as unidades de linha de frente. A especialidade de Nakayama como soldado de infantaria de armas leves confirma que seu papel era o de um combatente posicionado em uma trincheira na linha de frente. Neste contexto, a história de Jimmy Nakayama assume uma camada de trágica ironia. O perigo mais pessoal e imediato que ele enfrentou todos os dias no Vietnã foi o de sua própria identidade, o risco de ser morto por fogo amigo devido à sua ascendência japonesa. No entanto, o seu destino não foi selado por um erro de identificação racial no caos da selva. Ele foi morto pela falha impessoal e catastrófica da própria máquina de guerra tecnológica projetada para protegê-lo. A ameaça específica que definia sua experiência como um soldado Nisei foi, no final, tornada irrelevante pela natureza indiscriminada da guerra moderna. A luta na zona de pouso, raio-x, atingiu o seu ápice nos dias 14 e 15 de novembro. As forças americanas estavam sob uma pressão implacável com um som contínuo de fogo inimigo ameaçando submergir suas posições. Foi nesse momento que a chamada flecha quebrada foi feita, um apelo final por todo e qualquer apoio aéreo disponível naquele contexto. A resposta veio na forma dos caças F-100, mas o alívio se transformou em um pesadelo. No dia 15 de novembro de 1965, um dos ataques aéreos errou o alvo e as bombas de napalm caíram sobre as posições da Companhia C. Jimmy Nakayama estava diretamente no caminho da explosão e sofreu as queimaduras mais graves. O relato em primeira mão de Joe Galloway captura o horror indescritível do momento, a imagem de um jovem soldado consumido por um fogo que veio do seu próprio lado. Evacuado do campo de batalha, Jimmy lutou por sua vida em um hospital do exército, mas os seus ferimentos eram mortais. Ele faleceu 2 dias depois, no dia 17 de novembro de 1965. O destino, em sua crueldade, teceu uma convergência de datas quase insuportável. A sua morte ocorreu apenas 2 dias antes do seu 22º aniversário, no dia 19 de novembro, e aconteceu apenas 10 dias após o nascimento de sua filha Nikki, no dia 7 de novembro, uma criança que ele nunca teria a chance de conhecer. A alegria de sua paternidade recém-descoberta foi extinta pela tragédia de sua morte, deixando um vazio que nunca
poderá ser preenchido. A história do sacrifício de Jimmy Nakayama poderia ter se tornado apenas mais uma estatística anônima entre as dezenas de milhares de perdas no Vietnã. No entanto, foi preservada e elevada pela força do testemunho. O jornalista Joe Galloway, que passou de observador a participante e combatente naquele dia fatídico, ao tentar resgatar Jimmy, garantiu que o mundo conhecesse o homem por trás daquele nome. Os seus relatos poderosos e comoventes garantiram que o sacrifício de Nakayama não fosse esquecido. A história também foi imortalizada no livro best-seller We Were Soldiers, Ons and Young, escrito pelo tenente-general Hal Moore e também por Galloway. Detalhe que o livro e a história de Nakayama também foi, mais tarde, eternizada no cinema. Em 2002, Mel Gibson trouxe o filme Fomos Heróis, que retratou a Batalha de Ia-Drang e a história de Jimmy para uma audiência global. No filme, o ator Brian Tee retratou Nakayama e a cena de sua morte, baseada diretamente no relato de Galloway, tornou-se um dos momentos mais comoventes e memoráveis do cinema de guerra moderno. A história de Jimmy foi formalmente reconhecida através das várias condecorações militares póstumas, solidificando o seu lugar na história militar americana e também da Guerra do Vietnã. E se você curtiu este material, não esqueça de compartilhar com seus amigos e pedir para que eles também sigam e acompanhem o Almanac Militar. Eu tenho certeza que eles vão gostar, assim como você, das próximas histórias que lançaremos aqui. Fica aqui o meu muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.